Fala pessoal, tudo certo? Você já reparou que existe algumas marcas, alguns produtos, algumas empresas que mais parecem uma religião? E existem algumas religiões que mais parecem negócios? Eu sou o professor Regiano Vedovato, eu sou especialista em neuronegociação e se você quer vender mais e melhor utilizando a neurociência de uma forma simples e prática, esse canal é para você. No vídeo de hoje eu quero mostrar para você como que os negócios, as empresas, as marcas utilizam da fé e da religião, ou pelo menos os princípios da fé e da religião para vender cada vez mais. Vem comigo para mais esse vídeo. Olha, já de antemão eu quero dizer que o objetivo desse vídeo não é falar para você o que é certo, o que é errado, e sim trazer uma pequena reflexão aos olhos da neurociência. Como que muitas empresas, muitas marcas utilizam da fé, ou pelo menos dos mesmos princípios que a fé e a religião utiliza para atrair novos seguidores, atrair novos clientes e com isso, obviamente, vender muito mais. Então, vamos comigo aqui para a tela do meu computador, onde eu quero compartilhar com você, na verdade, 10 princípios dos quais os negócios, as grandes marcas já conhecem e se utilizam para vender cada vez mais. Princípios esses também trazendo aos olhos da neurociência. O que a neurociência pensa de tudo isso? Vamos lá? Então, princípio número 1, eu quero compartilhar com você aqui. Sensação de pertencimento. Olha, se você acompanha aqui o meu canal já há algum tempo, você já sabe que eu venho falando muito nessa heurística do pertencimento. Nós, o ser humano, nós somos seres sociais e nós temos a necessidade de nos sentir pertencente a algum grupo, a alguma tribo, a alguma denominação. E isso faz parte das religiões e faz parte também dos negócios. Vamos trazer alguns exemplos para você entender então. Na questão da fé e das religiões, existem, por exemplo, as peregrinações religiosas, ou seja, aqueles grupos de pessoas que se reúnem e viajam para determinado lugar para fazer uma peregrinação. Existem também aqueles grupos de estudos, os clãs, ou seja, os grupos de jovens, grupos de orações, que também trabalham essa parte de pertencimento. E nos negócios, professor, o que a gente pode trazer como exemplo que as empresas fazem e as marcas, as grandes marcas fazem para trazer esse sentimento de pertencimento? Olha, por exemplo, nós podemos trazer aqui as grandes marcas de esportes e também os hobbies. Por exemplo, se você pega aí as grandes marcas, a Nike, a própria Adidas e assim por diante, você percebe que eles trabalham esse sentimento de pertencimento. E tem também a parte dos hobbies, Ou seja, as marcas, grandes marcas, elas incentivam esses hobbies. Eu percebo que os praticantes de jiu-jitsu, eles têm uma força de pertencimento muito forte naquele grupo, aquela tribo. Os amantes, as pessoas que gostam e acompanham, por exemplo, o rock and roll, também tem uma marca muito forte de pertencimento àquele grupo. E aqui são inúmeros os exemplos que a gente pode trazer. Mas para você entender aqui que sim, essa sensação de pertencimento é muito utilizada por empresas e marcas para fazer com que as pessoas se sintam de uma forma de um grupo VIP, de um grupo exclusivo ou de alguém que faz parte aí da mesma missão, dos mesmos objetivos, com o mesmo alinhamento, com os mesmos valores e com a mesma percepção e visão de mundo. E isso ajuda a vender e a vender demais. O número 2 que eu trouxe para vocês aqui, esse pilar número 2, uma visão clara. Tanto as religiões, as fés, quanto também as empresas e marcas fortes, elas possuem uma visão clara e elas sabem como comunicar isso. Você ainda não conhece, eu sugiro para você estudar um livro de Simon Sinek chamado Inicie pelo Porquê, ou Comece pelo Porquê, onde ele mostra como a comunicação faz com que você possa inspirar as pessoas a te seguirem, ou a fazer aquilo que você quer de uma forma mais emocional e não lógica e racional. Então, um exemplo aqui das religiões. Bom, se você é católico, eu sou católico, eu não sei qual religião que você participa hoje, mas é muito claro, por exemplo, que uma visão de dedicação, de estar sempre dentro desse grupo das religiões, é você ascender aos céus ao final da sua vida, ou você conquistar um espaço no céu. Então você pagar tudo que você precisa pagar nessa terra, nessa vida terrena, para que você busque a salvação e ascender aos céus. Então essa é uma visão clara das religiões. E nas empresas, professor, o que a gente pode trazer aqui como
como exemplo disso que você está falando, desse pilar que você está falando. Olha, eu vou trazer um exemplo aqui que o Steve Jobs falou em 1980. Ele falou o seguinte, ó, o homem é o criador da mudança nesse mundo. Como tal, deve estar acima dos sistemas e estruturas e não subordinados a eles. Perceba, o homem é o criador da mudança desse mundo. Como tal, deve estar acima dos sistemas e estruturas e não subordinados a eles. Nossa, como eu gostaria muito que... como eu gostaria muito que as pessoas no Brasil também entendessem isso. Ou seja, Steve Jobs lá em 80, ele coloca essa frase, né, que o ser humano, o homem, ele que faz as próprias mudanças e é que ele deve estar acima de sistemas e estruturas. Ou seja, ele não pode estar subordinado a essas estruturas. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente sabe como é que funciona, né? Eu gostaria muito que as pessoas pudessem levar isso para a vida, porque nós temos um sistema aqui opressor, um sistema que fica com a maior parte da nossa lucratividade, né, que é o nosso maior sócio e que não entrega praticamente nada, né? E nós brasileiros nós somos muito passivos, né? A gente acaba aceitando isso e nós somos subordinados a esse sistema. E aí nós ficamos nós contra eles, né? Direita contra esquerda, uns extremismos e a gente esquece de perceber que o nosso grande inimigo aqui no Brasil é o sistema. E o sistema, ele manipula, é ele que trabalha da forma que ele quer, e leva principalmente, né, essa questão aí de economia, política, para o lado que ele bem entender, né, devido aos seus interesses. Isso é uma visão muito clara, né? Uma visão que na época, e até hoje, mas principalmente nessa época, né? Porque o Jobs é essa figura lendária da Apple, mas na época a Apple já trabalhava essa visão muito clara perante a todo o sistema, tudo aquilo que ela queria que as pessoas enxergassem na sua estrutura comercial e obviamente isso também atraía muito mais gente para a sua tribo, né? O seu pertencimento. Número 3, vamos lá. Aliás, faz sentido isso que eu falei agora há pouco para você aqui, sobre nós brasileiros, sobre o sistema e tal? Coloque aqui nos comentários para eu saber qual é a sua opinião. Acho muito legal a gente também poder começar a debater mais sobre isso. Número 3, poder sobre os inimigos. Vamos lá? Como assim, professor, poder sobre os inimigos? Sim, isso é um pilar muito forte das religiões e também das empresas quando elas trabalham de uma forma clara. Vamos trazer alguns exemplos para você entender, então? Poder sobre inimigos. Se a gente pegar aqui com as religiões, a gente vai perceber que existe sempre um conflito, né, entre nós e eles, ou Satanás contra Jesus, contra Deus, o Satanás tentando levar você para o mau caminho, e Deus tentando mostrar o caminho correto. Existem também alguns conflitos religiosos específicos, né, entre uma religião e outra, uma seita e outra, um sentimento, uma visão de mundo e outra, e acaba então sempre fazendo aquela questão assim, mostrando aquela questão assim, se ele é meu inimigo, ele é teu inimigo também, ou se ele é teu inimigo, é meu inimigo também, vamos todos juntos lutar contra esse inimigo. Eu acabei de falar, né, que o nosso inimigo real aqui é o sistema, né, e a gente não observa isso, não sei se você percebeu, mas vamos lá. Então, no caso das empresas, a gente tem aqui alguns exemplos lendários. Quais são esses exemplos lendários, professor? Olha, Coca-Cola contra Pepsi, né? Nos Estados Unidos isso é muito mais forte. Aqui no Brasil, infelizmente, nós temos muitas normas que não nos permitem, ou principalmente as agências de publicidade ficam muito amarradas, elas não conseguem fazer esse jogo muito explícito, né? De falar de outra marca, assim por diante. Nos Estados Unidos isso é mais liberado, então lá é uma guerra muito explícita, uma guerra comercial, né? Uma guerra no bom sentido, ou seja, é uma batalha comercial de marketing muito legal. Então a gente tem aqui campanhas publicitárias lendárias, como da Coca-Cola contra a Pepsi. Não sei se você vai lembrar uma que a Pepsi fez, que o garotinho vai lá, pega lá algumas latinhas de Coca-Cola no supermercado, coloca e sobe em cima para conseguir alcançar as Pepsi, né? Então lá as latinhas de Pepsi para ele beber. Então lá é muito forte isso, avisa cartões de crédito, avisa o Master. Aqui no Brasil é muito comum, não sei se você já percebeu, há sempre um trabalho muito forte entre as cooperativas de crédito, né? Sicredi, Sicobi, Cressol e outras, para mostrar que eles são diferentes dos bancos tradicionais, que existe aqui valores diferentes, formas diferentes de trabalhar. Eu trabalho muito com cooperativas de crédito, então eu percebo internamente que isso é um trabalho de valores muito forte, de visão muito forte entre eles. Então é mais ou menos isso, né? Nós, cooperativas de crédito, contra os bancos tradicionais. Isso não quer dizer que eles querem
tenho mal dos bancos tradicionais, mas é uma maneira de mostrar que são diferentes e que buscam ser diferentes realmente no mercado, trazer formas diferentes, soluções diferentes para que a pessoa se sinta parte da cooperativa em si. Então, aqui só para você ter uma ideia, como é que se trabalha sobre o poder sobre os inimigos comuns também na neurociência e também nos negócios. A neurociência, professor, o que fala de tudo isso? Bom, a neurociência fala que os contrastes, eles funcionam muito bem para o cérebro reptiliano, que é aquele cérebro que toma, a parte do cérebro que ajuda a tomar as decisões, principalmente as decisões mais rápidas, mais instintivas, né? Então tudo que é certo, errado, antes ou depois, nós contra eles, tudo isso são contrastes. E os contrastes, eles fazem com que as pessoas, o cérebro reptiliano é muito sensível a contraste. Então ele funciona muito, faz com que as pessoas tomem a decisão muito mais rápido do que o normal, o tradicional, tá bom? A neurociência, mais uma vez aqui, mostrando que isso é muito forte, é muito poderoso. Número 4, vamos lá? Apelo sensorial. Bom, se você acompanha aqui o meu trabalho, já sabe que eu falo muito de produzir experiências sensoriais para que o cliente viva dentro da sua jornada de compra uma experiência gostosa, uma experiência legal e memorável. E aqui, mais uma vez, eu quero trazer para você o que as religiões, a fé, trabalham para justamente utilizar esse apelo sensorial como força e o que as empresas hoje já entendem, já utilizam isso já, não só de hoje, né? Há muito tempo. Primeiro ponto aqui nas religiões, tá? Olha, o nosso coração nos permite sentir o coração, a alma e também o peso de uma religião. E aqui está o exemplo, tá? Eu trouxe alguns exemplos aqui. As mesquitas, os templos, as próprias construções das igrejas, todas elas possuem um formato muito forte que faz com que você tenha uma experiência sensorial também quando você está diante dela ou observando. Por exemplo, se você chega numa igreja, né, ou numa cidade, você tem a tendência de já de longe observar e perceber aonde é uma mesquita, aonde é um templo, né, onde é uma igreja. Por quê? Porque ela tem os formatos muito próprios, né? Quando você está dentro também desses estabelecimentos, você percebe, né, que você tem uma experiência diferente, a questão do próprio teto em forma da abóbota, né, o som que lá dentro ecoa, quando o pastor, o padre fala assim para você, feche seus olhos, sinta a presença de Deus, você tem todo esse trabalho sensorial sendo estabelecido, e aí quando você abre os seus olhos, você percebe a luz batendo nos vidros, aqueles vidros maravilhosos, cheios de desenhos e tal. Então é um apelo sensorial muito forte que ajuda você também a ter uma experiência diferente, tá? E nas empresas, professor, como é que isso funciona? Bom, vamos lá então. Nas empresas, olha, produtos e marcas, eles evocam certos sentimentos e associações com base na aparência, na sensação ou no aroma. É muito comum, por exemplo, você ser estimulado através de sensações por produtos e marcas. Então, vamos imaginar aqui uma marca de roupa através do toque, do tecido. Nós podemos também, também em marcas de roupas hoje, com o odor próprio, né, o perfume próprio, a fragrância própria. Eu sei porque a minha esposa ela é lojista, ela é dona de loja de roupas femininas, e existem marcas, por exemplo, de jeans, que mandam junto com o pedido das calças jeans, mandam também as fragrâncias para ela borrifar na loja, para ela borrifar na frente da loja, justamente para atrair, para que as pessoas que usam a marca, as pessoas que conhecem e já são fãs da marca, quando elas sentem esse aroma, esse perfume, elas são atraídas, ou seja, é como se mandasse uma mensagem para essa pessoa: olha, chegou roupas novas, chegou novidades e tal da marca tal, e isso acaba atraindo as pessoas. Vamos lembrar aqui também do som característico, né, da Harley Davidson, da própria Ferrari, do vermelho da Ferrari. Tudo isso traz muitas sensações, né, acaba ativando essa parte sensorial das pessoas, e isso é muito forte. Você aí no seu negócio, né, você tem possibilidades, você possui alguma possibilidade de você estimular todas essas sensações dos seus clientes para vender mais. Utilize, tá? A neurociência é muito clara nisso. Quando você estimula as sensações, você consegue, e principalmente quando você trabalha som e cheiro, praticamente isso não tem filtro, isso vai direto ao sistema límbico emocional das pessoas, quando você trabalha isso de forma inteligente. Então, se você ainda não tem, procure trabalhar um jingle, procure trabalhar uma música específica que
que vá aliar ao seu negócio, ou então uma fragrância, algo nesse sentido aí, que vai ajudar você a vender e vender muito mais, não tenha dúvida nenhuma. E cada vez mais, tá? Isso vai ser mais importante. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa época de muita informação visual, e não que o visual não seja importante, ele continua sendo muito importante para você conseguir comunicar a sua marca, seu produto, seu serviço, mas como a gente está vivendo aí uma infointoxicação visual nos últimos anos, né, devido à rede social e também as questões publicitárias, cada vez vai ser mais importante você trabalhar esses outros sentimentos, esses outros sentidos, né, tanto a questão do olfato, a questão também sinestésica, a questão auditiva. Então trabalhe muito isso se você quer sair na frente da sua concorrência. Faz sentido isso que eu falei para você? Se fizer sentido, coloque aqui nos comentários a sua opinião e já aproveite aqui, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Seguindo aqui, vamos para o número 5. Número 5. Narração de histórias. Bom, narração de histórias, parece até que eu sou um papagaio de pirata, né? Volta e meia estou falando sobre isso, sobre a importância do storytelling, sobre as narrativas, sobre tudo aquilo que ajuda você a vender muito mais. Então, para a neurociência, isso é muito conhecido já. Todos os estudos, recentemente eu gravei um vídeo aqui no canal, onde eu mostro algumas pesquisas da neurociência, comprovando tudo isso sobre a força da neurociência, né, do storytelling, das narrativas bem construídas para você vender mais. Eu vou deixar, vai aparecer em algum lugar aqui desse vídeo, tá? O card para você clicar se você quer ver depois. Então, ou senão você procura aqui no canal que você vai encontrar esse vídeo aí onde eu falo do poder das narrativas, das histórias, do storytelling. Vamos lá? Bom, nas religiões não precisamos nem ser muito estudioso para a gente saber aonde estão essas histórias, as narrativas. Então, se você é católico, a Bíblia Sagrada, o Torá, ou o próprio Alcorão, todos eles são baseados em narrativas e histórias. Histórias profundas que realmente conectam, que realmente criam essa conexão, esse engajamento entre os seguidores e também a própria religião e a fé, certo? E nas empresas, professor, aonde que a gente pode ver isso? Vamos lá? Olha, toda marca de sucesso está ligada a uma bela história, uma boa história. Um exemplo é a Disney, né? O Walt Disney, quando a gente começa a falar, a gente fala da marca Disney, a gente lembra do Mickey Mouse, começa a lembrar da história do Walt Disney, de tudo aquilo que ele batalhou, sofreu e tal, venceu, errou, tropeçou, caiu, levantou e construiu esse império até hoje que é a Disney. Perceba? Essa é apenas uma narrativa, um storytelling que você deve lembrar, mas existem inúmeros, a própria Apple, Harley Davidson, todas essas marcas fortes, Unilever, todas elas, toda empresa, toda marca de sucesso está ligada a uma grande história. Mas eu tenho certeza que você também pode construir a sua própria história. Eu tenho certeza também que você deve construir a sua própria narrativa, o seu próprio storytelling, porque isso vai ajudar a criar muito mais conexão. Eu preciso te lembrar que dentro do meu curso Neuronegociação a gente trabalha isso com mais detalhes, hein? Se você quer dominar a neuronegociação de uma forma que você possa vender cada vez mais com menos esforço, então talvez essa seja a sua grande oportunidade. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você fazer a sua inscrição depois. Vamos para a próxima, número 6. Número 6. Grandiosidade. Grandiosidade, sim. Todas as religiões e também as marcas, elas têm essa tendência de buscar sempre grandiosidades. Vamos lá? Vamos lembrar aqui, tentar trazer isso para as religiões. Olha, toda religião celebra uma sensação de grandiosidade. E aqui nós temos alguns exemplos, tá? Se você não conhece ou já ouviu falar do Vaticano, onde fica o Papa, lá a estrutura, toda aquela Basílica de São Pedro, toda aquela estrutura grandiosíssima, né? Justamente para mostrar a força da Igreja Católica. Nós podemos lembrar do Buda, quem é budista, né? A imagem toda de ouro que existe dele também para mostrar essa grandiosidade. A própria Meca, né? Que é onde muitas pessoas vão para rezar e tal, grandiosidade de tudo aquilo. Então, basta a gente também lembrar das grandes igrejas, grandes mesquitas, grandes templos, né, onde eles se encontram. Tudo isso possui aí uma grandiosidade muito forte, justamente para mostrar isso, porque isso atrai demais, tá? É uma estratégia muito forte isso. E aí, nas empresas, basta a gente pensar em várias marcas de luxo, como as lojas principais da Louis Vuitton em Paris, da Prada em Tóquio, da Apple em Nova York, Chicago, e eu diria mais, até do Zezinho aí do seu bairro, que começou do nada, né, batalhou, cresceu
cresceu e começou a crescer e daqui a pouco já está com uma sede muito bonita, muito imponente, mostrando todo o seu sucesso, toda a sua força. Aqueles bancos, né, aquelas cooperativas de crédito começaram lá no cantinho, lá do interior, com 3, 4 associados e hoje são imponentes, tem aqueles prédios enormes, suas centrais, suas sedes, ou seja, tudo isso para mostrar grandiosidade, para mostrar certo sucesso. Por quê? Porque a gente sabe que isso atrai, né? Falando pelo aspecto da neurociência, isso acaba atraindo também essas pessoas que elas olham o seguinte: poxa vida, se essa empresa, né, possui essa estrutura toda, se essa marca possui essa estrutura toda, tem um sinal aí que é uma marca de sucesso e obviamente faz todo sentido eu segui-la também, não faz? Número 7, evangelismo. Como assim, professor? O que é essa parte de evangelismo? Me explica um pouco melhor. Sim, é o poder de ir até novos seguidores e conquistá-los. É o poder de ir até novos seguidores e conquistá-los. Um exemplo aqui, eu trago nas religiões os testemunhos de Jeová, que trabalham, né, sempre evangelizando na rua. Nós temos também na Igreja Católica, nós temos as missões, né, que são aqueles missionários que em determinado período do ano vão até certas comunidades e tal, para evangelizar e trazer novos seguidores para a igreja. Por que isso é muito forte? Tá? A neurociência traz que essa parte é quase que uma prova social, uma prova. Ou seja, se eu tenho pessoas que estão se sentindo bem, que estão bem com aquela religião, com aquilo que eles estão pregando, com aquilo que eles estão vivendo, e essa pessoa ela traz esse testemunho para mim, é óbvio que é uma grande possibilidade de aquilo me convencer com maior facilidade, tá? E nas empresas, professor, vamos lá? Como é que isso funciona? Também, assim como nas religiões, muitas empresas trabalham isso. Eu não sei se você vai lembrar, mas o próprio TikTok, lá no início, né, você só podia criar uma conta quando você era indicado por alguém. O próprio Gmail, lá atrás, se você pesquisar, o Gmail, que hoje é poderosíssimo, né, no mundo inteiro, ele também foi assim. Na época você só conseguia abrir uma conta de e-mail no início quando você convidava outras pessoas. Hoje nós temos outras plataformas, como a Hosting, por exemplo, né, que é uma plataforma muito forte de criador de sites, que ela tem os seus veículos, seus canais de comercialização, mas ela também trabalha muito forte com esse evangelismo. Ou seja, eu que tenho uma assinatura da Hosting, eu que tenho uma estrutura, os meus sites lá, eu posso, né, e ela aconselha e ela estimula que eu faça essa divulgação, que eu indique outras pessoas, para que essas outras pessoas também possam fazer parte da Hosting. Então esse evangelismo, ele funciona de forma direta, muitas vezes contribuindo, pagando comissões, ou de forma indireta, ou só pela força da marca, ou só pelo amor que você possui da marca, né? As pessoas estão tão evangelizadas com aquela marca, gostam tanto daquela, que acabam muitas vezes divulgando aquela marca sem ganhar nada em troca, apenas pelo simples prazer de estar divulgando e vendo outras pessoas também a fazerem parte daquela tribo. Número 8 que eu trago para vocês são os símbolos. E esses símbolos, eles têm uma força muito forte, né? Basta a gente lembrar aqui das religiões. As religiões, a gente pode aí mencionar o próprio símbolo da cruz, a pomba branca, a coroa de espinhos e assim por diante, né? São inúmeros, cada religião possui os seus próprios símbolos, são inúmeros os símbolos que eles servem para você lembrar tudo aquilo que você está fazendo e por que você está fazendo. E aí, nas empresas, a gente tem aqui a maçã mordida da Apple, o arco dourado do McDonald's, o sorriso da Amazon e assim por diante. São vários que a gente pode lembrar. Trouxe apenas alguns aqui para vocês terem como exemplo. E a neurociência mostra que, uma vez que você vai formando isso, né? A gente tem até a própria Coca-Cola que desenvolveu uma garrafa de vidro específica com o desenho único da Coca-Cola, aonde você mesmo não tendo lá o símbolo da Coca-Cola, você olhando apenas a garrafa de vidro, você vai saber que é da Coca-Cola. Então esses símbolos são muito fortes por conta da memória. E aí, quando a gente fala em neurociência, a gente fala de memória. E a memória, ela é muito forte, ela é muito poderosa na hora de você tomar a decisão. Então, as empresas sabem disso. Elas sabem que o poder de estar dentro da sua memória, dentro do seu cérebro, na hora de tomar a decisão, na hora que você for para a gôndola do supermercado e decidir entre produto A ou produto B, estar na sua memória como um símbolo muito forte vai ajudar ela a vender muito mais em detrimento dos seus concorrentes. E aí, faz sentido até aqui? Eu queria que você colocasse aqui nos comentários o que você está achando desse vídeo até esse momento. Aproveite e deixe aqui também uma
uma ideia de conteúdo, um outro assunto que você gostaria que eu abordasse por aqui e que até agora talvez eu não tenha abordado ainda. Quem sabe eu não grave um vídeo especificamente ou especialmente para você com o seu tema. Coloque aqui nos comentários. Assim, dessa forma você vai me ajudar também a criar mais conteúdos legais aqui para o canal. Vamos lá? Vamos para os dois últimos? Número 9. Número 9, então, é mistérios. Olha só, o ser humano adora mistério. O cérebro humano, ele é estimulado para tentar a todo momento entender o que está acontecendo. Tanto, haja visto o número de fofocas, né, que a gente ouve por aí. As pessoas querendo saber da vida dos outros. Olha, ele agiu dessa forma, vocês ficam sabendo daquela outra forma. Mas sempre com aquele mistério por trás, porque a gente nunca sabe de fato o que passou pela cabeça da pessoa, o que motivou aquela pessoa a agir daquela forma. Então sempre fica um mistério por trás de tudo isso. E nas religiões? Bom, nas religiões é comum a gente, tanto na Bíblia, quanto o exemplo do Santo Sudário, ou a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, ou outros mistérios em ensino ao Corão, que estimulam muito essa sensação no cérebro das pessoas, com aquilo que o ser humano não consegue explicar de fato. E a neurociência, ela fala muito sobre isso. Aquilo que a gente não consegue explicar de fato, de forma clara, racional, aquilo acaba criando muito mais desejo, muito mais interesse do que outras coisas. Nas empresas, como é que isso funciona? Bom, nós temos aqui vários exemplos, né? Nós temos aqui os exemplos da própria Coca-Cola, que aquela fórmula da Coca-Cola, que é uma fórmula exclusiva, que está guardada até hoje num cofre, onde ninguém tem acesso, que ninguém nunca conseguiu copiar essa fórmula Coca-Cola. Nós temos coisas mais simples, né, que sempre causam um mistério e as pessoas acabam comprando sem saber exatamente por quê. Por exemplo, se você pegar ali um shampoo lá na gôndola do supermercado e lá tem no rótulo de uma forma bem clara assim, contém fator X297. Você nem sabe o que é esse fator 2x97, mas é um mistério. Deve ser algo legal, deve ser algo bacana e isso acaba influenciando você a comprar aquele produto sem mesmo você ter noção do que é esse fator X297. Mas é um grande mistério para você e isso acaba atraindo. E vamos para o último então. O último são os rituais. Os rituais que são comuns também, né? O ser humano, ele necessita de rituais. As crianças necessitam de rituais. O cérebro necessita de sequência, de ritual. Por quê? Porque para ele precisa ter clareza, direção, ele precisa ter também orientação. E os rituais servem para isso, tá bom? Bom, nas religiões é muito comum as orações, as mesquitas, as celebrações, a missa propriamente. Eu, quando não estudava muito essa parte da estrutura da missa, para mim era sempre a mesma coisa. Eu ia lá, pegava um folheto, achava que era sempre igual. Hoje que eu tenho mais profundidade, hoje nos últimos anos eu tenho me dedicado a estudar mais sobre Jesus Cristo, sobre a Igreja Católica, hoje eu sei que não tem nada a ver, uma missa não tem nada a ver com outra. Embora a estrutura seja parecida, a estrutura, principalmente ali a parte principal da missa, no mais, se você vai ver hoje, as missas são totalmente diferentes de um domingo para outro e as pessoas não têm essa noção, mas são rituais e esses rituais, eles partem, eles precisam ter essa repetição justamente para que as pessoas sigam isso com clareza e saibam tudo aquilo que vai acontecer, ou pelo menos tenham uma ideia daquilo que vai acontecer. E nas empresas? Bom, nas empresas eu vou trazer aqui um exemplo da CIMED, que é uma empresa brasileira que é comandada, liderada aí pelo João Adib. A CIMED, o João não nega isso, ele não esconde isso de ninguém quando ele faz as entrevistas dele. Ele fala que a CIMED é uma empresa de princípios, valores e rituais. Ou seja, ele fala lá que a CIMED possui os seus próprios rituais de vendas, rituais de treinamento, rituais de comunicação que ajudam a criar uma equipe cada vez mais forte e alinhada aos valores da empresa. Olha como isso é muito poderoso. Então, se você tem aí a sua empresa e você também sente que não consegue criar uma equipe engajada, alinhada aos seus valores, talvez o que está faltando para você, de fato, são rituais claros, para que as pessoas também possam seguir os mesmos rituais que você entende ser interessante para a sua empresa. Faz sentido tudo isso
que nós estudamos nesse vídeo, perceba que não é um vídeo comum, é um vídeo denso, é praticamente uma aula. Essa é uma aula de MBA. Aliás, essa é uma aula que você não vai encontrar em praticamente nenhum MBA, porque eu sou professor de MBA e eu sei exatamente o que é ensinado lá. E eu posso garantir para você que dificilmente você vai aprender no MBA isso que você aprendeu nesse vídeo. Então só por isso já vale um like, já vale você compartilhar esse vídeo com seus amigos, já vale também você se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, acionar o sininho para você ser avisado sempre que a gente subir um vídeo novo por aqui. E eu quero agora, nesse final, te recomendar um outro vídeo aqui no canal que vai te ajudar a vender cada vez mais utilizando a neurociência. Ele vai aparecer aqui nesse ladinho aqui, para você clicar logo em seguida e assistir também. Bora arrebentar de vender? Olha só, estamos juntos até o topo e eu te espero no próximo vídeo aqui no canal.